Números. Louvado seja Deus. Números. Vamos aqui, meus amados, no capítulo 19. Aleluia. Que diz assim a palavra de Adonai. Falou mais o Eterno a Moisés e Arão, dizendo: Este é o estatuto da Torá. Quer dizer, estatuto aqui é que dá o nome a Paraxá, né? Que é a palavra Hukat, da Torá, que o Eterno ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar o sacerdote. Ele a tirará para fora do arraial e degolar-se-á diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, o seu couro, a sua carne, o seu sangue com seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e sopo e carmesim e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne na água e depois entrará no arraial e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E o homem limpo juntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação. Expiação é: e o que apanhou a cinza da novilha lavará as suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aí, ó, todos os gentios, né, que tem que estar enxertado na oliveira, receberão esse estatuto. Verso 11. Aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. O verso 12. Ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo no 7º dia. Então, meu amado, vamos até aqui. Amém? Louvado seja Deus. Eu queria novamente perguntar, os irmãos estão ouvindo direitinho agora? Amém? Glória a Deus. Amém. Então, queridos, vamos agora examinar principalmente esse último versículo, e que nós comentamos até no vídeo que nós falamos no YouTube, mas ali, como eu não estou botando no YouTube ainda algumas figuras, eu estou trazendo aqui para os irmãos poderem entender melhor. Amém? Então, o Hukat são mandamentos menores na Torá e todos os mandamentos, inclusive os, né? Se a gente observar aqui, meus irmãos, Yeshua HaMashiach, ele fala em Mateus, louvado seja Deus, eu vou mostrar para os irmãos aqui, em Mateus, Yeshua fala, né? Louvado seja Deus, Mateus 5, glórias a Deus, aleluia. No verso 19, a boca de Yeshua falou as seguintes palavras: qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Ele está querendo dizer aqui que essa pessoa não vai para o Olam Rabá, ou seja, ele não vai para o mundo vindouro, não vai ser salvo. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. O que Yeshua está dizendo? Que se a pessoa não obedecer o menor mandamento que seja, e ainda mais ensinar errado aos outros, esse aí não participa do Olam Rabá, do reino de Deus. Amém? E quais são os menores mandamentos? Os menores mandamentos são os Hukat,
Por quê? Porque os Rukat são mandamentos que não têm explicação, não têm lógica. Então, quando o Eterno diz assim, não se fará fogo no Shabat, ele não explica isso, mas está na Torá. Então, devemos obedecer. Quando o Eterno diz, louvado seja Deus, como aqui o mandamento da novilha vermelha, ele não está explicando por quê, mas ele quer que seja cumprido. Então, todos os mandamentos, por menores que sejam, Yeshua está dizendo, se você não obedecer, o menor que seja, ou pior, se alguém ensinar para você que você não deve observar, essa pessoa não vai estar bem no reino dos céus. Será o menor é aquele que não entra. Então, e o que cumprir e ensinar assim, esse será chamado grande no reino dos céus. Então, ele fala aqui dos mandamentos pequenos. Ele fala do Rukat aqui. Então, mas aqui eu quero falar com os irmãos, especialmente, dos mandamentos relacionados à novilha vermelha e também do cunho profético, que nós comentamos com os irmãos, louvado seja o nome de Adonai, aleluia, glórias a Deus, amém? Eu quero mostrar para os irmãos aqui, louvado seja o nome de Adonai, nós fizemos aqui um apanhado para os irmãos entenderem essa situação de Números 19 e 12. Olha o que diz, irmãos. Ao terceiro dia, o Rukat se purificará com aquela água, e ao sétimo dia será limpo. Mas, se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao sétimo dia. Irmãos, esse mandamento aqui não dá para ser cumprido hoje, porque não tem o templo em Jerusalém. E para que esse mandamento fosse cumprido, teria que fazer o quê? Teria que ter uma novilha vermelha. A novilha vermelha seria colocada fora do arraial, fora do acampamento, fora dos limites da cidade de Jerusalém. Ela seria morta. O sacerdote, ou o próprio Kohen Gadol, que seria o próprio sumo sacerdote, espargiria 7 vezes diante do testemunho o sangue daquela novilha. Aquela novilha seria queimado todo, o couro, até os estercos dela seriam queimados, e aquela cinza seria colocada em água viva, água corrente, de forma a se poder fazer o quê? A aspersão sobre o impuro para que ele ficasse puro. Agora veja bem, ao terceiro dia, ele se purificará com aquela água, a água da purificação, e ao sétimo dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, ele não será limpo ao sétimo dia. O que o Eterno está falando aqui, irmãos? Ele está falando um caráter profético. E eu quero falar para os irmãos sobre isso nessa manhã. Você observa, meu amado, que em Efésios 5, 25, 26, irmãos, sempre que alguém quiser tirar foto aí, pode tirar, tá, irmãos? Eu só estou botando aqui para os irmãos entenderem. Em Efésios 5, 25, 26, fala que as águas que purificam são a palavra do Eterno, a Torá. Olha o que diz. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo, o Mashiach, amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então, o Eterno está falando aqui que águas que purificam se equivalem a quê? A própria palavra do Eterno, que é a Torá. Então, as águas que purificam são a Torá. Louvado seja Deus. E aqui diz, agora veja bem, nós vimos ali em Efésios que água que purifica é a palavra. E nós vamos ver que essa água que purifica, que é a palavra, também é Yeshua. E em João, capítulo 1, no verso 14, meu amado, olha o que diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem é esse Verbo que se fez carne? É a própria palavra de Deus, cujo nome é Yeshua, é a própria Torá. Por isso que Yeshua é a Torá viva. E Yeshua é a Torá que se fez carne. Aleluia. Isso também está no livro de Apocalipse, meus amados,
que eu não coloquei aqui, mas a gente pode examinar aqui em Apocalipse, no capítulo 19, louvado seja Deus, nós vamos aqui a partir do verso 11, quando Yeshua voltar, diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Isso vai ser no final da tribulação, meus amados, quando Yeshua virá para eliminar da face da terra todos os ímpios, né? Todas as pessoas que não foram fiéis. Então diz que ele virá, o céu aberto, ele virá num cavalo branco, Apocalipse 19, 11, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, que é o próprio Yeshua, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual ele se chama é a Palavra de Deus. Aleluia! E Yeshua é a Palavra de Deus. E Yeshua é a palavra, é a Torá. Quando você não obedece a palavra, você fere Yeshua. Você é como se a pessoa estivesse ferindo, batendo no cravo, como se a pessoa estivesse rasgando o lado de Yeshua. Pecar é isso, meus irmãos, é transgredir a palavra, é ferir Yeshua Hamashia. Por isso que cada um não deve dar lugar ao pecado, não deve dar lugar à sua vontade, mas fazer a vontade de Adonai, porque todas as vezes que você, meu irmão, minha irmã, peca, você está cravando Yeshua na cruz, como também já está escrito no livro de aos Hebreus, né? Que aqui no livro de aos Hebreus, a palavra de Deus diz, meus irmãos, louvado seja Deus, aqui no livro de aos Hebreus, louvado seja o nome de Adonai. Nós vamos aqui em aos Hebreus, glórias a Deus, bendito seja o nome do Eterno, glória a Deus, no capítulo 10, Novo Testamento aqui, meus irmãos, aos Hebreus, capítulo de número 10, louvado seja Deus, que diz assim, meus irmãos, aleluia, capítulo aqui, 10, 26, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e a dor de fogo que há de devorar os adversários. Aleluia! Quebrantando alguém a Torá de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Meu amado, está no Novo Testamento. Você voluntariamente sabe que aquilo é errado. Se você continua fazendo aquilo, a palavra do Eterno diz no Novo Testamento que o que está te aguardando é isso. Uma certa expectação horrível de juízo, o ardor de fogo do inferno, meu amado, que vai devorar os adversários. É isso que te aguarda se você estiver cravando Yeshua na cruz toda vez que você peca. Porque aqui ainda diz, quem a Torá de Moisés morre sem misericórdia. Você observa, que coisa tremenda, meu. Quando alguém quebra a própria Torá, a Bíblia diz aqui, morre. E quantos estão quebrantando a Torá, dizendo até que a Torá não vale, quando o próprio Novo Testamento está falando isso, meu irmão? Olha que coisa séria. Louvado seja Deus, né? Mas isso daí, meus irmãos, olha, é o que está diante da humanidade. É a futura bem-aventurança ou futuro desespero para sempre. Eu vejo muitas vezes, assim, eu fico pensando, a pessoa ímpia, ou até a pessoa crente mundana, ela quer aproveitar os seus dias aqui no mundo, porque sabe que vai para um lago de fogo. E por que eu aproveitei aqueles dias? Por que eu não obedeci? E lá fica lá lamentando lá no lago de fogo, né? Mas graças a Deus que aquele que é sábio, prudente, quer um futuro de eternidade, de vitória. Louvado seja Deus. Não dá lugar à carne, mas dá lugar ao Espírito Santo. E aqui você observa, meu amado, que isso é que é ser inteligente, meus irmãos. Ser inteligente é aquele que dá lugar a Yeshua. Olha só, nós vimos aqui que Yeshua é o verbo. Agora
é a fonte da água viva. Olha só, lá em João, capítulo 7, como você está podendo ver aí na telinha, no versículo 37, olha o que Yeshua diz. Diz aqui no Evangelho de João. E no último dia, isso aqui é o último dia da festa dos tabernáculos, e a gente já até falei com os irmãos isso algumas vezes, que esse dia é chamado de Rosh Hashanah Rabbah, que é a grande salvação. Né? Que esse último dia da festa do tabernáculo é chamado grande dia da festa. E Yeshua pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém venha quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Então, se alguém tem sede, venha a mim e beba, é porque ele é a fonte da água viva. Louvado seja Deus. Então você observa, irmão, confirmando novamente que a palavra é a água. E Yeshua é o verbo, que é a palavra, que é a Torá. E Yeshua é a fonte da água. Logo, logo a água purificadora é a palavra. Então veja bem, o que o Eterno está dizendo lá em Números 19:12? Ao terceiro dia, a pessoa tem que se purificar na palavra. Aleluia! Para no sétimo dia estar limpo. Mas isso aqui tem um cunho profético, meus irmãos. Observe bem. E isso nós vamos ver agora. Eu quero mostrar para os irmãos o que a Torá diz em Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3. E havendo o Eterno acabado no dia 7 a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou o Eterno o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que ele, o Eterno, criara e fizera. Querido irmão, aqui diz que Deus descansou no sétimo dia, mas Yeshua falou outra coisa. Olha o que Yeshua falou em João 5,17. E Yeshua lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu amado, como é que é isso? A Torá diz que o Eterno descansou no sétimo dia, mas Yeshua diz que o Pai está trabalhando até agora. Ué, como é que resolve esse mistério? Ele descansou ou está trabalhando até agora? Por quê? A Torá não pode mentir, e Yeshua não pode mentir. Essas duas palavras são verdade. Mas, de uma forma, a Torá está dizendo que o Pai descansou no sétimo dia, o Eterno. E Yeshua está dizendo que o Pai trabalha até agora. E aí, meu amado? Olha o que diz. A Torá diz em Gênesis que o Eterno descansou. E Yeshua diz em João que o Eterno trabalha até agora. Sabemos que tanto a Torá como Yeshua são a própria verdade. Então, como entender esse mistério? Né? Esse é um mistério. A Torá diz que o Eterno descansou no sétimo dia. E Yeshua diz que o Eterno trabalha até agora. E aí, meu amado? Aqui você vai entender esse mistério. Vamos primeiro no Salmo 90. Louvado seja Deus. Que é o único salmo que foi escrito por Moisés. Louvado seja Deus. Que é o homem que recebeu a Torá das mãos do Eterno. Olha que coisa linda, meus irmãos. Capítulo 90, verso 4. Olha o que Moisés escreveu no seu salmo. Porque 1000 anos são aos teus olhos, ó Eterno, como o dia de ontem que passou. Então, olha o que Moisés está dizendo. 1000 anos, um dia. E olha o que nós vamos dizer glórias a Deus, aleluia. Olha só o que diz aqui também a Epístola de Pedro. A segunda Epístola de Pedro, um dos apóstolos de Yeshua. Louvado seja Deus. Olha o que ele diz no verso 8. 1 Pedro, 2 Pedro 3,8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Eterno é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha só, meu amado, 1000 anos é um dia é 1000 anos. E
isso daqui você vai entender, então, por que ali diz que o Eterno descansou no 7º dia e Yeshua diz que o Eterno trabalha até agora. É porque o 7º dia não chegou. Por quê? Nós aqui, eu quero mostrar para os irmãos, esse mistério aqui. Olhe bem. Olha essa figura. Você tem que cada dia equivale a 1000 anos. Então, o primeiro dia, o primeiro milênio, ocorreu da criação de Adão até o nascimento de Noé. Olhe bem. Olha essa figura. Você tem que cada dia equivale a 1000 anos. Então, o primeiro dia, o primeiro milênio, ocorreu da criação de Adão até o nascimento de Noé. Isso ocorreu 4000 antes de Cristo até 3000 antes de Cristo. Esse é o primeiro dia, esse é o primeiro milênio. Amém? Esse é o primeiro dia, esse é o primeiro milênio. Agora observe bem o segundo dia, o segundo milênio. Do nascimento de Noé até o nascimento de Abraão, mais de 3000 antes de Cristo a 2000 antes de Cristo, é o segundo dia, o segundo milênio. Amém? Podem tirar foto, meus irmãos, porque isso aí é um resumo da história da humanidade. Amém? No terceiro dia, que é o terceiro milênio, vem do nascimento de Abraão até o nascimento de Davi. Então, vem do ano 2000 a.C. até 1000 a.C. O quarto dia vem do nascimento de Davi até a primeira vinda de Yeshua. O quinto dia, que é o quinto milênio, vem da primeira vinda de Yeshua até a dispersão universal dos judeus, que ocorreu por volta do ano 1000 depois de Cristo. O sexto dia, o sexto milênio, é da dispersão universal dos judeus até a segunda vinda de Yeshua, que começa com arrebatamento. Então, isso será de cerca de 1000 anos depois de Cristo até cerca de 2000 anos depois de Cristo. E depois desse período da segunda vida, que termina com a grande tribulação, terá o quê? O sétimo dia ou o sétimo milênio, que é o reino de paz de Yeshua na terra, junto com todos os salvos, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1. Eu vou ler para os irmãos aqui, Apocalipse, verso 20, capítulo 20, que diz assim, irmão, aleluia, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele. E eu quero também ler aqui, no verso 5, mas os outros, né, aqui no verso 4, né? E vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua e pela palavra de Deus, e que não adoraram a Deus. Então vem do ano 2000 a.C. até 1000 a.C. O quarto dia vem do nascimento de Davi até a primeira vinda de Yeshua. O quinto dia, que é o quinto milênio, vem da primeira vinda de Yeshua até a dispersão universal dos judeus, que ocorreu por volta do ano 1000 depois de Cristo. O sexto dia, o sexto milênio, é da dispersão universal dos judeus até a segunda vinda de Yeshua, que começa com arrebatamento. Então, isso será de cerca de 1000 anos depois de Cristo até cerca de 2000 anos depois de Cristo.
E depois desse período da segunda vida, que termina com a grande tribulação, terá o quê? O 7º dia ou o 7º milênio, que é o reino de paz de Yeshua na terra, junto com todos os salvos, como está escrito em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 1º. Eu vou ler para os irmãos aqui, Apocalipse 20, capítulo 20, que diz assim, irmão, aleluia, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele. E eu quero também ler aqui, no verso 5, mas os outros, né, aqui no verso 4, né? E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Yeshua, e pela palavra de Elohim, de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas nem em suas mãos, e viveram e reinaram com o Cristo durante 1000 anos. Aqui você vê, irmãos, o reino de 1000 anos é o 7º milênio. Aqui que é o dia de descanso. Todo o trabalho foi feito aqui nos 6 dias, nos 6.000 anos. Amém? E o Eterno, ele olha para esses 7.000 anos de uma vez só, porque o Eterno não tem tempo lá. Lá onde ele está, não tem o amanhã nem o ontem. É a eternidade. Então ele olha agora na frente dele, Adão sendo criado, como ele olha na frente dele o arrebatamento da igreja. Ele olha na frente dele se você, meu irmão, foi fiel até o final e foi arrebatado. Ele olha na frente dele se você não foi fiel e está no lago de fogo. Ele olha na frente dele o que vai acontecer com cada um de nós, porque ele é o Eterno. Ele olha agora, você que está aqui, olhando para a Torá e está com vontade de obedecer a Torá, ele está olhando e provavelmente ele vai ver você lá junto com ele. Mas se você, ele também pode olhar aqui, se você não quiser obedecer a Torá e não estiver se esforçando para obedecer a palavra de Deus, muito pelo contrário, o que ele vai fazer? Vai estar te olhando lá no lago de fogo agora. Ele já olha já tudo na frente dele. Então esses dias para ele estão na frente dele. Louvado seja Deus. Ele está olhando tudo aqui, desde a criação de Adão, agora ele está olhando o nascimento de Noé, o nascimento de Abraão, ele olha tudo na frente dele porque ele é o Eterno, ele vive e reina para todos sempre. Agora observemos, irmão, novamente o texto de Números. Números diz assim, ao terceiro dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo no 7º dia. Então você observa, meu amado, o que diz aqui, meu querido? Aleluia! Olhe bem, aqui diz que quem não se purificar, aleluia, com as águas do terceiro dia, ou seja, do terceiro milênio, não estará limpo no 7º dia, no 7º milênio. Então, olha bem, vamos aprofundar esse mistério. Quem não se purificar com as águas do terceiro dia, do terceiro milênio, não estará limpo no 7º dia. Agora observa aqui, meu amado. Vou até deixar separado aqui o que aconteceu no terceiro dia. Olhe bem. O que aconteceu no terceiro dia? Isso aqui foi acrescentado agora. No terceiro dia, na metade do terceiro dia, Moisés recebeu a Torá do Eterno. Aleluia. Essas são as águas do terceiro dia. A Torá é a palavra. Aquele que não se purificar com as águas do terceiro dia, não vai estar limpo no 7º dia, onde os salvos serão reunidos. É isso que Deus está falando na profundidade desse texto. Então ele diz, porque ele podia dizer, aquele que não se purificar no 2º dia, no 4º dia, mas não, ele fala do terceiro dia, porque o terceiro dia foi quando ele deu as águas, quando ele deu a Torá para Moisés. Então ele diz para você, meu irmão, e para toda a humanidade, quem não estiver
purificado do terceiro dia, com as águas do terceiro dia, não estará limpo no sétimo dia. Louvado seja Deus. Esse aqui você também pode, quem quiser tirar foto, pode tirar, porque aqui está até essas explicações, já com essas marcas aqui, e eu vermelho aqui o terceiro e o sétimo dia, né? Para que você possa observar que aquele que não se purificar no terceiro, ele não vai estar purificado no sétimo. Então, quais são as águas do terceiro dia, meus? As águas do terceiro dia são a Torá, são a palavra. E ele diz: todo aquele que quiser estar no reino de Yeshua, seja parte da igreja de Yeshua, seja parte do povo de Israel, todos, para estarem lá, tem que se purificar nas águas do terceiro dia. E as águas do terceiro dia são a Torá. Louvado seja Deus. Observe aqui, meu amado, quem não se purificar com as águas do terceiro dia, do terceiro milênio, porque a Torá foi entregue durante o terceiro milênio. Aqui ela foi entregue no meio do terceiro milênio. Ou seja, como um dia são 1000 anos, ele diz aqui: aquele que não se purificar com essas águas, as águas que foram entregues, a palavra que foi entregue no terceiro milênio, no sétimo, que é o milênio de paz, que está para chegar, não vai fazer parte, não vai estar limpo no sétimo dia, não vai estar limpo no sétimo milênio. Aleluia! E aqui que é importante você veja isso. Louvado seja Deus, porque aqui está a chave dessa revelação da novilha vermelha. Se você, quando a pessoa está limpo no terceiro dia, o que a pessoa vai purificar? Purificar, irmão, não é só ouvir a palavra, é ouvir e obedecer, né? E a Torá, o que tem na Torá? A guarda do Shabat, santificação dos seus olhos. Se a pessoa bota os seus olhos em programa mundano, pornográfico, de violência, na televisão, no computador, celular, como que vai estar limpo no sétimo dia, meus irmãos? Se a pessoa está ouvindo músicas mundanas, como que vai estar limpo no sétimo dia? Se a Torá é contra essas coisas, meus irmãos. Se a pessoa veste vestes indecentes, como que vai estar limpo no sétimo dia se a Torá tem as leis da Tzniut? Se a pessoa, meu amado, sente teu coração com ira, é um coração raivoso, um coração soberbo, o Eterno está dizendo, você não vai estar no sétimo dia, não, junto com os salvos, porque ele diz lá em Números, irmão, que aquele que não se purificar, aqui você vê o texto de Números, mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo no sétimo dia. Então ele está dizendo, se você, irmão, não está preocupado em obedecer a Torá, você pode esquecer que você não vai estar lá no sétimo dia, no milênio de paz com Yeshua, não. Você não vai estar, não. Vai ficar nesse meio do caminho aqui, meu amado. Amém? Porque primeiro tem que se purificar com as águas do terceiro milênio. Quais são essas águas? A Torá. A Torá foi entregue no terceiro dia, no terceiro milênio. E quem se purificar com essas águas, por isso são chamadas de águas purificadoras, estará no reino milenar de Cristo, de Yeshua, que será na terra, junto com todos os salvos, purificados pela palavra, pela Torá. Então você vê, meus irmãos,